Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer muito grande para nós podermos entrar novamente em suas vidas, em seus lares, em seus locais de trabalho, através do estudo do Evangelho. O nosso tema hoje está no capítulo 13, item de 1 a 3, e é um estudo muito interessante, porque ele nos fala sobre uma passagem que todos nós já conhecemos, né? É aquela em que Jesus nos orienta a dar com a direita sem que a esquerda saiba. Nós esperamos que possamos fazer uma explanação satisfatória, né? E que todo aquele que tiver o prazer de acessar essa apresentação fique satisfeito com a explicação recebida, né? Vamos fazer aqui uma breve leitura e em seguida a gente faz uma discussão sobre o tema. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Essa passagem nos foi deixada por Cristo e está no livro de São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disso a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Essa passagem também está no livro de São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Com relação a esse parágrafo, é interessante a gente comentar aqui que a lepra, até pouco tempo atrás, era uma doença sem cura. E as pessoas que adquiriam lepra naquela época eram retiradas da sociedade e, de certa forma, eram assim, dadas como mortas para a sociedade. Então, nessa passagem aqui, algumas pessoas interpretam erradamente que Jesus estava querendo que aquele homem fosse aos sacerdotes contar o que Jesus tinha feito. Mas não é esse o caso. É porque uma vez que ele estava curado, ele tinha que se reinserir na sociedade. Ele tinha que voltar à sua família, né? Ele tinha que adentrar a cidade novamente, porque o Vale dos Leprosos era até uma área afastada, onde eles ficavam e os familiares iam lá deixar comida, deixar roupa,
né? E dar uma palavra de conforto, né? Mas era fora da cidade. Então, nessa passagem aqui, Jesus apenas quer dizer àquele homem que ele deveria se apresentar novamente para os sacerdotes, a fim de ser reinserido na sociedade. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais, para ele, do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma, e na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta a receber, senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de mostrar-lhe um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberão sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento, que faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impõe por ele? Para esse não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recairão sobre o coração do aflito, e o ulcerarão. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material e a caridade moral, é a caridade moral. Ela pousa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso. E salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém.
A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício, evitar até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade, em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão direita não saiba o que dá, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Então, gente, essa passagem, Jesus vem nos trazer, como em todas, naquele momento, daqueles 3 anos desse verdadeiro momento em que ele passou a nos ensinar, né? Depois que ele juntou os discípulos, e as suas caminhadas eram sempre aulas de maneiras, de boas maneiras, né? De como deveríamos nos comportar perante uns aos outros, né? Então, nessa passagem, Jesus está exatamente nos ensinando que nada acontece por acaso, né? Tudo que nos chega tem a bênção divina, né? E deve ser usado para o bem de todos, né? Não é à toa que algumas pessoas vêm com um pouco mais de recursos materiais e outras com um pouco menos. Nós sabemos que tudo na nossa existência faz parte do nosso caminhar rumo a uma evolução que se faz necessária, né? E aí a gente fica falando e sempre se lembrando de todas das outras passagens, né? E aí tem aquela que Jesus nos diz que ninguém sairá sem ter pago até o último ceitil, né? Ceitil como sendo os centavos da moeda da época, né? Então, ninguém sai, ninguém evolui, ninguém passa por essa vida rumo a outra sem ter respondido por todas as suas dívidas, por todas as suas contas, né? Não é que Deus seja um pai orgulhoso ou cobrador, não é nada disso. Mas ele nos fez com o objetivo de crescimento, de evolução. Então, tudo que ele nos proporciona faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa evolução. Então, não seria apropriado para um pai que é só misericórdia, que é só amor, ser injusto com seus filhos, deixando que um ou outro não respondesse pelas suas dificuldades, não respondesse pelos seus erros, né? Então, todos nós somos provocados, né, a crescer, né, através das situações, das oportunidades que nos chegam, né? Então, que todos nós possamos ter a nitidez de que os recursos materiais e os recursos também morais e espirituais, eles precisam ser socializados, precisam ser utilizados sabiamente, né?
Eu vou fazer uma leitura aqui de mais um texto para que a gente possa animar mais esse aprendizado. Ele está nesse livro, O Espírito da Verdade. Foi escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira. É a mensagem de número 79. Benefício oculto. Não saiba vossa mão esquerda o que oferece a direita. É a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que nem só de pão vive o homem. Não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo a que, se não firam corpos doentes e bocas famintas, pelo acúleo da ostentação, prevalece o amparo múdo às necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e os desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Se percebestes no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede imanifesta de auxílio. E se presenciastes a queda de alguém no caminho em que jordaneias, alonga-lhe os braços de irmão para que se levante, sem exagerar-lhes os desajustes com a referência insensata. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece. E se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio, para que se reequilibre e restaure. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições, a pretexto de apagá-las no corpo das horas. Porquanto leve chaga tratada com desamor é sempre ferida a cronificar-se no tempo. Distribuir desse modo a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, não ouvides entender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Mensagem pelo Espírito de Emmanuel. Então, gente, a caridade dá com a esquerda, dá com a direita, de tal forma que a esquerda não saiba, também é o apoio, né? A palavra amiga, o silêncio, né? A prece, todas essas oportunidades que às vezes um irmão em desacordo com os preceitos trazidos pelo Mestre Jesus passa e que pode ser motivo de chacota ou de perseguição, de qualquer tipo, né, de desamor da nossa parte. E essa mensagem de Emmanuel nos orienta a entender que cada um de nós está em um nível evolutivo, né, está em um momento de sua caminhada que podemos passar por situações recrimináveis, mas que nós não somos os personagens isentos dessa possibilidade. Então não nos cabe estar questionando, reprovando ou até mesmo desprezando esses irmãos por conta dessas situações.
o nosso papel é e sempre será o de um colaborador, uns dos outros, né? A nossa vida, né? O nosso nível evolutivo na nossa vida ainda não é de elevação, né? Nós ainda estamos todos em um mesmo patamar evolutivo e que não nos credencia a sermos o algoz, né? O carrasco de ninguém. Nós precisamos ser colaboradores, nós precisamos estar amparando, precisamos estar confortando, né? Precisamos estar socorrendo a todos os que nos procuram, né? E da maneira mais sutil, né? Que o socorrido não se sinta humilhado, não se sinta rebaixado por conta da nossa ajuda, né? Que nós possamos ser sempre irmãos em caminhada, tá? Uns socorrendo aos outros, sem deixar ninguém para trás. Esse é que é o verdadeiro papel do cristão, esse é que é o verdadeiro, a verdadeira sintonia que nós devemos buscar, ok? Então, esse é o nosso estudo de hoje, né? Espero que tenhamos sido claros e que possamos buscar em todas as oportunidades a boa ação de socorrer aquele que está mais necessitado que nós. Às vezes até achamos que estamos no sufoco e esquecemos que pode ter alguém que está precisando de tão pouco para sair de um sufoco, às vezes até maior do que o nosso. Ok? Então fica aqui o nosso abraço fraterno, que o Mestre Jesus nos ampare nesses dias em que ainda estamos passando por essa pandemia, que ainda precisamos estar em isolamento social, mas que possamos nos fortalecer nesse momento, né? Buscar mais essa reforma íntima necessária, buscar mais essa interiorização que tanto vai nos dar evolução nesse momento, tá? Que todos possam estar sob a proteção do Pai e que o Mestre Jesus nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.